pessoal, tudo bem? O tema da aula de hoje é quilombos e resistências. Os quilombos constituíam-se de locais de refúgio de escravos africanos e afrodescendentes em todo o continente americano. O quilombo também foi o maior símbolo de resistência à escravidão aqui no Brasil durante o período colonial. O que é quilombo? Quilombo era um lugar onde os escravos se escondiam e formavam suas comunidades, em liberdade e resistência. Estava localizado em região de difícil acesso e era organizado com lideranças com leis próprias e até conselhos para discutir estratégia de defesa. Você sabia que muitas mulheres se uniram na luta contra a escravidão dos povos africanos, seja na África como no Brasil, destacando-se em Angola a rainha Njinga e no Brasil Dandara, companheira de Zumbi dos Palmares. No Brasil existiram inúmeros quilombos. O maior deles foi o quilombo de Palmares, onde viveu Zumbi e Dandara. Nesse quilombo calcula-se que mais de 14 mil homens, mulheres, crianças habitavam e se refugiavam. O quilombo de Palmares era localizado na Serra da Barriga, na cidade de União de Palmares, em Alagoas. Muitas das pessoas que fugiam do sistema escravista no Brasil se refugiavam nesses quilombos em troca de proteção, de uma vida mais digna, sem o domínio, sem os castigos, sem o sofrimento que era viver numa fazenda de escravos. Falar um pouquinho sobre o Njinga. A sua tática de guerra e de espionagem, as suas qualidades como diplomata, a sua capacidade opôs a resistência ao tráfico de escravos pelos portugueses em 1663. Dandara, que era a companheira de Zumbi e viveu no quilombo de Palmares, lutava capoeira e lutou nas muitas batalhas para defender o quilombo de Palmares, um dos principais focos de resistência à escravidão do século XVII. Quantas sociedades quilombolas existem no Brasil? No imaginário das pessoas, os quilombos desapareceram com o fim da escravidão. Mas isso não é verdade. A verdade é que essas comunidades que existem hoje, descendentes dos quilombos daquela época, são quilombolas remanescentes desses povos que habitaram a região dos quilombos. E esses quilombos, eles existem em vários estados brasileiros. A Fundação Cultural de Palmares, o Ministério da Cultura, mapeou essas comunidades e hoje cerca de 5.000 sociedades remanescentes dos quilombos existem no Brasil. No mapa, a gente pode observar a quantidade de comunidades remanescentes de quilombos por estado. Então, a gente tem no Pará, no Maranhão, Pernambuco, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E do lado direito, a gente tem todos os dados relacionados aos estados brasileiros. Como vocês podem ver pela placa aí, né, o artigo 68 da Constituição Federal de 1988 garante aos quilombolas a posse das terras que eles historicamente ocupam, ou seja, as terras em que eles se encontram, né? Isso é um direito garantido pela Constituição, como um direito fundamental. Atualmente, as comunidades quilombolas se encontram ameaçadas pela ação de poceiros, grileiros, madeireiros e pecuaristas, que invadem suas terras, colocando em risco a sua existência. O direito está garantido, mas por conta de uma série de fatores, eles se encontram ameaçados, né? Por conta dessas ameaças, inclusive ao longo da história, os quilombolas desenvolveram uma língua própria, que se chama cafundó. Cafundó, se vocês procurarem no dicionário Aurélio, vai estar lá como lugar longe, afastado, né? Quem é que já não ouviu aquela expressão, né? No cafundó do Judas, né? Lugar longe, bem longe, né? Com certeza já ouviram falar sobre isso. E aí, pensando um pouco em trazer algumas expressões, trouxemos algumas expressões do cafundó para vocês conhecerem, né? Como Injó da Marrupá, que é o quarto, a casa do sono, né? Obiguanguaduvava, tijolo de água, sabonete. Migombe do Andaro, boi de fogo, carro. Nanga do Visó,
roupa dos olhos, óculos, olha que poético. O biguangua do Pepa, tijolo de farinha, pão. Injeque de andaro, saco de fogo, panela. Tatavavuro Orogombi, homem forte no dinheiro, rico. O quilombo que vai coendar amanhã, assim como tem no quilombo que coendou, que é ontem, né? Então vocês viram que curioso, que poética essas expressões, né? Criada pelos quilombolas para se defender, para se manterem, né? E agora, vamos refletir com algumas atividades, né? Pensando em tudo que a gente já viu na aula, então vamos fazer algumas atividades. Primeira atividade. Pensando nos quilombos, podemos afirmar que A. Eram usados para receber os africanos que chegavam ao Brasil. B. Foram centros de resistência e luta contra a escravidão no Brasil. C. Existiram somente em Angola e outras regiões africanas. D. Apareceram somente com o fim da escravidão. Então vocês vão ler essas alternativas e vão marcar que está certa de acordo com o que vocês viram na nossa aula, né? Segunda questão, temos 3 imagens, A, B e C. Qual dessas imagens representa um quilombo? Então vocês vão olhar e vão assinalar ou marcar qual é a imagem que representa realmente um quilombo, né? 3. Cite 2 contribuições das populações afrodescendentes na cultura brasileira. Então pensar no que essa cultura afrodescendente deixou e influencia a nossa cultura brasileira no geral, né? E por fim, a quarta questão, a gente colocou uma charge, observe a charge e comente. De um lado, perto de uma placa escrito direito à terra, vocês veem lá um indígena, alguns negros, um camponês, uma mulher com a bandeira e está lá direito à terra, e o índio numa posição de defesa. E do outro lado, no lado direito, vocês veem lá um sujeito alto, né, bem vestido, com um esfregão enorme na mão, do lado de uma placa agronegócio, né, e rindo. Então pensar um pouco sobre essa situação e a situação dos povos quilombolas no Brasil, né, sobre essas ameaças, sobre esses perigos. O que representa então essa imagem? Por fim, a gente deixa mais algumas dicas, como na aula passada, né? Sempre dicas de leitura, de se aprofundar mais no conhecimento do assunto dos quilombos e da resistência africana contra a escravidão, né? Do lado esquerdo vocês têm aí o link que liga a um livro que está em história em quadrinho que conta a história da Rainha Najinga. E o outro é um vídeo pequeno que fala sobre quilombos, que a gente colocou também aí o link para esses vídeos aí todos, né? Por fim, gente, a gente agradece novamente, tanto eu como a professora Morgana, pela participação e empenho em todas as aulas, nas atividades, e nos colocamos à disposição de vocês no nosso atendimento toda quarta-feira, né? Esperamos vocês lá para estar conversando um pouquinho sobre a aula de hoje, ok? Agradeço muito a vocês, desejo a vocês uma boa semana e boa saúde, tá? Até mais!